Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, o podcast onde 4 vozes femininas se encontram para falar sobre empreendedorismo através de histórias reais. Então eu vou te fazer um convite, caso você ainda não nos siga nas redes sociais, clica aqui nesse link que está aqui embaixo, nos segue, nos compartilha, encaminha para uma amiga empreendedora que queira também aprender um pouquinho com essas histórias que a gente vai contar. E hoje eu estou aqui ao lado de Karina Paraíso e Merielle Basílio com uma convidada muito especial. Mas por que, Bianca, ela é especial? Porque ela é minha contemporânea de faculdade. Nós fizemos Direito na PUC juntas e nós nos reencontramos 25 anos depois, num evento de 25 anos de formadas. E por mais uma coincidência do destino, ela vai participar de um projeto de escrever um livro, que eu já participei. E aí eu falei, não, eu preciso levar essa amiga para estar no podcast com a gente. Então, muito bem-vinda, Mariana Andrade, ao 4x1. Bianca, obrigada pelo convite. Imagina, eu fiquei encantada em saber que você teve 10 anos ali no jurídico, né? Passeou por alguns escritórios de advocacia, mas em determinado momento fez uma transição de carreira. Acho que ela, como eu, acho que você pode começar por aí. Que tal você falar um pouquinho dessa transição de carreira que você fez? Bacana. O direito, primeiro eu vou falar que o direito sempre foi uma opção para mim, a primeira opção, eu sempre quis direito. Não me lembro direito exatamente se teve algum fator, alguma questão, mas o direito sempre foi, é isso que eu quero fazer. Fiz a faculdade, curti, aprendi, foi fantástica a experiência da PUC e iniciei minha carreira na advocacia, transitei em alguns escritórios e no final desse período eu já estava com o meu próprio escritório. E aí como é que foi a transição? O meu pai é médico, ele é fundador de uma entidade de saúde e eles estavam passando por uma questão jurídica, né? Todo mundo, todo empreendedor, todo uma mundo, vez na vida tem uma questão jurídica. E ele estava com uma questão jurídica e pediu, falou, ó, dá um pulo aqui, vem ver o que é que está acontecendo e depois me faz um relatório, né? E aí eu fui para essa questão pontual e acabei falando, olha, tem ninguém que cuida dessa parte e dessa outra parte? Aí ele falou, não tem ninguém. Falei, então eu comecei a fazer um levantamento do passivo jurídico da instituição, atualizando o processo, relatórios e tal, e fui apresentando para ele. E aí, o que acontece? Você começa a ir uma vez por semana. O meu escritório era no Itaim Bibi, e o hospital fica ali no Brás. Né? Então é a 23 que nos separa, 23 de maio que nos separa. Aí eu comecei uma vez por semana. Aí uma vez por semana se tornaram 2 vezes por semana. E aí ele falou assim, tem uma outra questãozinha financeira, você também dá uma olhadinha para mim? E aí nesses primeiros 6 meses, mais ou menos, acho que chegou a 1 ano, a administradora da época, que estava cuidando da gestão da entidade, pediu demissão, recebeu uma proposta para um outro desafio profissional. E aí veio ele, você não vai ficando até eu achar uma pessoa para te substituir. Ele fez de propósito, será? Olha, não sei, meu pai é bem machista, eu sou a caçula, era nova ainda na época, para padrões de gestão, né? E eu acho que a motivação dele foi mais a confiança. Perfeito. São áreas bem complicadinhas. De confiar nas informações, no que eu passava e tal. E realmente a intenção, eu acho, no início, era trazer alguém. Trazer alguém. E não aconteceu. E lá estou eu esperando trazer alguém, já vou fazer 18 anos. Eu tô lá. Seu pai continua procurando. Mas você falou dessa questão de ser caçula, né, e de ser mulher. Fala um pouquinho mais sobre isso, já que a gente tem aqui um olhar dessa coisa do feminino. Mas, antes de falar, eu achei uma fala que ela falou assim, o direito sempre foi uma opção, porque eu tenho uma filha de 18 anos que faz direito, e eu não me lembro dela ter falado que queria fazer outra coisa. E foi, pegou assim, direito sempre foi uma opção, da convicção do que eu quero.
Porque geralmente muda muito, né? Muito, né? E não me arrependo de ter feito, tá? O direito... Eu lembro, quando eu fui fazer a transição, eu ainda tinha alguns casos no escritório, algumas questões, e um gestor, que salvo engano, ele era engenheiro, um gestor de uma empresa grande que a gente atendia, até, não vou citar nomes e tal, mas ele chegou e o meu sócio, na época, falou, a gente vai perder a Mariana, ela vai agora vai fazer essa transição de carreira. Ele olhou para mim e falou para mim, sorte do pai dela. Advogado, você ter um advogado na gestão é muito bom. Porque eles me traziam as inseguranças e as demandas, né? E eu cheguei lá e eu via... eles não sabiam decidir, chega um oficial de justiça, o que faz, o que não faz, coisas simples que o advogado tem no dia a dia, né? E eu falava, gente, não tem problema, manda um oficial de justiça entrar, eu vou lá receber. Coisas muito corriqueiras para o advogado e que para quem está na área da saúde, que é o caso, que não tem nenhuma interferência com isso, era muito difícil, assustado, medo. Não, gente, tranquilidade. Então, a bagagem do direito, ela realmente... foi fundamental para mim. É isso que eu ia te perguntar. Relações trabalhistas, relações com prestador de serviço, comercial, tudo. O direito traz uma bagagem muito grande para a gente, nos dá segurança para a tomada de algumas decisões. E você traz isso, eu me reportei quando eu ainda trabalhava no banco, que a gente foi fazer um negócio com um hospital. Eu lembro na época... Eu era gerente de contas e um hospital bateu na nossa porta que ele queria fazer uma operação de crédito. Ele tinha um cheque de 100 mil reais para descontar. E agora? A gente desconta cheque no hospital? Pode, não pode? Quem é que autoriza? Por que eu trouxe isso? E eu lembro da fala de um gerente. Ele falou assim, não faço. Senta você com o outro aí, decide, porque daqui a pouco eu vou me aposentar. Eu não vou entrar nessa jogada. Eu falei, pô, e agora? E aí eu submeti a consulta para o jurídico do banco. Olha, esse é o contrato, essa é a operação. E aí? Eles analisaram e me devolveram. Não. Tranquilo, tem, desde que todos assinem, todos estejam de acordo, você traz. Então, ter essa segurança jurídica, né? Aí depois eu lembro que ele, não, eu faço, agora eu também faço, o advogado falou que eu posso, o advogado me deu o aval, então ter essa segurança de um profissional que fala, olha, você pode ir tranquilo que não vai ter problema, né? Acho que em todas as áreas traz pra gente esse conforto. Sim, sim. E pra quem tá empreendendo, mais ainda, né? Então, eu tenho uma tese, me caminha aqui, bem escondida, que eu acho que devia ter... Todo empreendedor devia ser advogado. Não tanto, mas disciplinas em direito nas faculdades. Não, algumas faculdades têm, mas muito superficial demais, né? Eu acho que isso forma cidadão. Acho que isso te dá segurança dos seus direitos, das suas obrigações. Então, a formação do direito, ela é realmente, acho essencial, assim, para tomada de decisão mesmo, né? Então, se pudesse, eu colocaria uns 2 anos de direito em toda a faculdade. Né? Tem educação física, tem direito também. É verdade. Mas pensando do lado das empreendedoras, quem está gerindo o negócio, quais as competências realmente que você vê no direito que você aplica no dia a dia, na gestão, como gestora? É nisso que eu estava falando. Desde os contratos, você vai comprar um produto, conversar com o fornecedor, ter uma análise de contrato. Não precisa... Contrato é que mais tem, né? Muito contrato. Todo mundo, né? Relações trabalhistas, né? Quem já está empreendendo a ponto de ter um funcionário, um colaborador. É importante você saber até onde você pode ir. E também, a gente vive num país em que, às vezes, eu recebo o seguro-desemprego, não me registra ainda, não. Você tem que ter noção do risco que você está assumindo. É verdade. Vale a pena, não vale a pena? Faço, não faço? Você tem que saber o que isso pode te gerar de consequência, né? Então, na relação trabalhista, eu acho que isso é muito importante. No meu aspecto, a questão sanitária é muito importante. Então, dependendo do empreendedor, qual é a área que ele for fazer, ele tem algumas regulações, algumas agências de regulação específica, alguns órgãos de fiscalização. Então, isso te ajuda, né? Lá no hospital, a gama é infinita, desde relação com o CT, placa para ambulância, se pode, se não pode, zoneamento. E tem tudo. Tudo, É tão interessante essa questão que às vezes a gente não leva pela legalidade das coisas. Aí um outro exemplo de relação de não conhecer, às vezes, o direito ou como se comportar com o negócio. O meu marido, ele trabalha no mercado pet e ele contratou funcionários e ele fazia assim, a pessoa era carente, vinha da Bahia para trabalhar lá no Espírito Santo, ele falou assim, então tá, então é o seguinte, você fica aqui, eu te dou comida, eu pago um pouco a mais para você poder estudar, e foi dando várias regalias não contratuais.
Porque ele falou assim, não, eu vou ajudar, né? Um dia alguém me ajudou, eu quero ajudar. Aí qual é a moral da história? O rapaz, beleza, estudou, resolveu fazer direito. Foi trabalhar no escritório de direito. Um belo dia, meu marido recebe uma notificação para ele comparecer ao escritório de advocacia porque o menino tinha processado ele. Porque ele não fazia horário de almoço. Mas ele não fazia horário de almoço não é porque o meu marido não dava. É porque ele permitia que no horário de almoço ele ficasse na empresa porque ele não tinha para onde ir. E ele dava um salário adicional. Ah, então eu vou te pagar um pouco mais para você poder estudar. Eu vou te pagar. E ele colocou tudo isso na folha e exigiu. Nossa. Aí eu lembro que o advogado falou pro meu marido assim, eu entendi que você não fez por má fé. Né, que você fez, só que nunca mais faça isso. Porque você abriu um precedente. E ele falou, agora eu quero a hora extra, eu quero o benefício, tudo aquilo que você deu de boa é direito dele. Então, às vezes, o empreendedor vai, não, beleza, eu vou te dar esse benefício, ou eu vou te ajudar, ou você pode ficar aqui. Muito. E você depois vai ficar com um passivo trabalhista. E quem está no sonho de empreender, no começo, você acredita que todo mundo está sonhando junto com você. Então todo mundo faz parte tanto quanto. Todo mundo faz parte do seu sonho, né? Então você acaba pecando pelo informal, né? As informalidades e que depois no dia seguinte te gera esses probleminhas, né? Assim é fácil falar. Cada um vai viver isso na pele, porque uma hora isso vai acontecer com todo mundo que é uma pessoa do lado, lutando junto, então você faz exceções e tal. Então, para quem está empreendendo esse sonho, às vezes essa informalidade é um risco, né? Então... E a gente fala muito isso, né? Que a gente não pode se ancorar no não conhecimento, né? Você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ir atrás de saber quais são as agências regulatórias, né? Você tem que estar de acordo com quem? Você tem que ter um termo lá do bombeiro? Você tem que ter alguma coisa da Anvisa? Porque um hospital deve ter 1001 exigências. Deve ser uma das coisas que mais exige como empresa, na minha opinião, porque... Você tem que estar respaldado por todos os lados. É complexo. Né? A diversidade de assuntos e de questões que você tem que lidar diariamente faz a coisa ficar complexa mesmo. E eu tô eu tenho ainda uma pimentinha a mais, fazendo uma analogia aí com a culinária. A questão de ser um hospital público, né? De você estar trabalhando. A gente é 100% SUS. Então, toda a nossa verba é do governo. Os nossos regramentos são todos conforme o contrato, só que a saúde ela não é um contrato, né? Quando você vai tratar de um ser humano, o contrato se extrapola, né? Não tem como. Então, é uma saia justa de vez em quando, assim. Tem que ter um jogo de cintura para conseguir atender do jeito que a gente quer, a qualidade que a gente busca, o acolhimento que a gente quer garantir para o paciente. Então tem essa pimentinha a mais aí. A gente já contou aqui para a audiência da nossa proximidade, né, por conta da formação em Direito, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, porque também temos outra coisa em comum, que é o esporte, né? A Karina bailarina também, tem coisas que ela traz aqui para a gente de respeitar, da disciplina. Você acha que a tua formação lá atrás com o esporte contribuiu em alguma coisa para a gestora que você é hoje? Tenho dúvida alguma disso. Eu sempre gostei do esporte coletivo. Apesar que eu abri minha cabeça, não faz nem tanto tempo assim. Tá jogando xadrez? Não. Porque eu falava assim, esportes individuais, né? Como um golfe, um tênis, né? Uhum. E a gente esquece que tem toda uma equipe por trás, né? Então, eu acho individual. Nunca é individual. Nunca é individual. Tem um filme, inclusive, que eu assisti recentemente, que faz a travessia. Devia ter até feito minha lição de casa aí. Que ela faz uma travessia no Caribe. Você assiste, não sei se você sabe. Uma mulher, não é? Uma mulher. Sim. E ela fala no final. Eu nunca estive sozinha, apesar dela estar sempre na água, nadando, tem todo um staff por trás, né? Então, assim, o que eu acho? O esporte te ensina regras, disciplina, respeitar o próximo, seja o seu colega, quem faz parte da sua equipe, seja o seu adversário, te dá um poder de resiliência muito grande. Tá perdendo, não tá indo bem, você tem que buscar força em algum lugar, você tem que ir pra frente, tem que entender que, às vezes, o importante foi competir, foi importante ter perdido para você ganhar no dia seguinte. Eu acho que o esporte traz essa bagagem muito forte, assim. Hoje eu percebo, como gestora de uma quantidade razoável de pessoas, de colaboradores lá, aqueles que têm no sangue
nem que seja o futebol de final de semana. Como disse, todo final de semana eu jogo futebol, todo final de semana eu tenho um time, tal. Você vê um diferencial nesse colaborador, de ajudar o próximo, de estamos junto, de vamos fazer junto, de ter uma visão do propósito. Do caminho para chegar naquele objetivo Exatamente. final. Então eu percebo que o esporte traz pra gente essa disciplina, que eu acho que traz essa, como é que eu vou dizer? Acho que foi um ser humano mais completo, sabe? É que desenvolve várias empatia. inteligência emocional. Exatamente, inteligência emocional, é isso hoje em mesmo. dia é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. A gente lá no hospital, a gente tem residência médica também. Então, médicos que se formam e querem fazer residência na especialidade de ortopedia, entram lá. Esse ano entrou, acho que 2 ou 3 que são advindos do esporte. Um profissional, inclusive, e tal. Uhum. O segundo, acho que semi-profissional. Nossa, é outro público para você lidar. São pessoas que você consegue entender, você consegue colocar numa situação de adversidade, ele se sai muito melhor, ele responde muito melhor. É muito bacana de ver a diferença de quem faz esporte, de quem pratica esporte. Uhum. Isso sem falar naquelas coisas óbvias da saúde, né? Cuida De se melhor. cuidar. Toda cuidar. aquela Acho que a coisa. gente tem que contratar gente que faz esporte, como, tô brincando, critério no currículo, fazer faz esporte. Você faz esporte. Mas entrando até nessa questão emocional, você teve à frente do hospital numa pandemia, que estava todo mundo enlouquecido. Como foi para você lidar com esse grande desafio? Olha, você sabe que a pandemia foi... Quando eu fui convidada para escrever o livro, né, a gente começa a relembrar das coisas, né? E eu falei, cara, como é que eu tinha feito uma minuta inicial, né, do capítulo e tal. Ai, E Minuta é coisa de advogado. Deixa eu fazer uma minuta inicial do capítulo. Ai, que graça. Aí eu falei, gente, a pandemia, como é que eu... Você sabe que no final das contas, hoje, eu consigo ver na pandemia um baita aprendizado na tomada de decisão sob pressão. A capacidade da gente decidir ou não decidir, sem embasamento nenhum, porque a pandemia não era eu que não sabia nada sobre o assunto, ninguém sabia nada sobre o assunto. Os médicos que estavam ali conosco não sabiam nada sobre o assunto. Compra teste de Covid, não compra teste de Covid. Tem luva, não tem luva. Paga 10 ou paga 1, antigamente pagava R$1. Como é que eu faço isso, sendo que eu tenho um budget fixo, né? Então eu tenho a questão financeira, não é por produção, é estagnada, é um contrato. Então invisto aqui, mas se precisar ali. Então assim, eu ainda tive sorte, como o hospital é só de ortopedia, as pessoas não saíam muito de casa. Então as pessoas se quebraram menos. A demanda também foi menor, por incrível que pareça. Sim. A gente tem um público muito grande de motoboys e de idosos, que tem queda da própria altura, às vezes, né? Bastante fratura de fêmur e tal. Sim. Então, como as pessoas não estavam saindo tanto de casa, ficando mais em casa, a demanda de ortopedia também deu uma reduzida. Então, isso fez com que o nosso movimento também caísse significativamente. Então, a gente conseguiu trabalhar sem o volume do nosso dia a dia. Tá? Então, isso foi uma sorte para mim. Mas eu trabalhava numa insegurança, eu tendo que tomar decisões pelos médicos, pela equipe clínica, de algumas questões lá de gestão, sem saber, no bom senso. Porque você entrou num outro movimento, né? No seu dia a dia, era assistência à fratura, uma coisa assim. Só que quando você entra na pandemia, você entra para a proteção da sua equipe. Porque você sai do acesso e do suporte ao paciente em si, que era o comum, para ter uma preocupação em, eu preciso atender o paciente, mas eu também preciso resguardar a minha equipe. E aí a gente vai falar sobre a assertividade e o acolhimento, porque aí você entra num outro jogo. Porque eu sei que como gestor, você já tem a preocupação diária de olhar para como vai funcionar o bom andamento do ambiente, né? A pontualidade, assistência, higiene. Só que ali você entrou o seguinte, legal, eu caí o meu movimento, mas qualquer pessoa que entrasse fraturada podia trazer um problema para você. Exato, exato. Aí tem o protocolo para se prevenir. O que a gente fez? Na verdade, na época, eu lembro que o judiciário foi bem bacana também com relação e bem ágil, né? As leis trabalhistas flexibilizaram algumas questões, né? E eu procurei usar todas essas flexibilidades. Então, assim, férias para todo mundo de imediato, quem eu pude dar, escalas
fazer metade fica em casa, metade não vem, para ter menos gente circulando também pelas vias públicas. Até na minha casa eu tive que fazer essa gestão, porque eu estava com a minha filha pequena, né? E aí eu tinha a babá e tinha a pessoa que cuidava da casa. Então eu fiz um intervalo, um dia vem uma, um dia vem outra, fiz um acordo com elas, sem redução de salário, nada, mas elas vinham, um dia vinha uma, um dia vinha outra, acumulava um pouco, mas também a gente, enfim, a demanda foi menor. Mas a gente tinha que fazer gestão de tudo para se precaver. E eu também, né? Fora isso, tem toda a equipe. Tem eu também. Aí eu chegava em casa também apavorada. Que a gente estava falando lá no café, os pratinhos. De equilibrar os pratos. Eu também, eu chegava em casa apavorada, porque eu fui todos os dias do Covid, eu fui ao hospital. Não deixei de ir nenhum dia. Então, a minha atenção ao chegar com a Isa pequena, né? Eu chegava pela área de serviço, jogava minha roupa na lavanderia e já ia direto pro banho, né? Antes de chegar perto dela, antes de interagir com meu marido também. Tal. Então, foi um período muito tenso, mas eu acho que o aprendizado foi a tomada de decisão sob pressão. Eu acho que esse foi o grande aprendizado do Covid. E como que você falou sobre ser um hospital público, né? Que você tem ali as suas limitações, né? Como que inova com essas limitações? Como que você cuida do ser humano com um olhar humano, que é o diferencial da sua gestão, estando limitada por esse contrato de gestão pública? Olha, eu acho que a primeira palavra é vontade. Você tem que ter vontade de fazer, né? A segunda é como que eu vou fazer, né? Que é a primeira pergunta que você faz. Tenho vontade. A segunda, como é? Vamos otimizar os processos. Então, é treinar a equipe, é otimizar processos, é rever protocolos. Eu sou daquela que ando pelo corredor, eu vejo um clipes, eu pego o clipes no chão e coloco no potinho. Qualquer insumo, todo recurso é válido, a gente tem que fazer economia. Então, é otimizar recursos e mão de obra. Então, ter uma equipe bem treinada, fazer educação continuada, investir em cursos. Eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei muita gente que não tinha nenhuma formação, hoje já ter pós-graduação. Opa, que legal. Eu tenho fazendo um spoilzinho assim do Leão, eu até conto lá. Eu tenho um braço direito lá dentro, né? E ela começou comigo, ela era jovem aprendiz. Ai, que legal. E hoje ela já é uma pós-graduada e é meu braço direito. E não é só ela, tem outras pessoas lá dentro também. Nossa, tem tanta coisa para tirar dessa fala sua. Você, não tipo, você ensinou teu braço direito a talvez ela formou, né? Poder estar no seu lugar um dia, se precisar. Pois é. Ela é assim, é claro que ela tem o mérito dela. Ela tem a personalidade dela, ela tem a gana dela. Porque nem todo gestor faz isso, né? Às vezes as pessoas não têm paciência, às vezes não tem esse olhar, né? Também. Mas eu acho que ela traz uma coisa legal, que para nós todas como empreendedoras, é a questão da formação de equipe e de sucessão. Que quando você se preocupa em trazer a formação, eu formei, eu tenho a qualificação, eu tenho. Quando você falou braço, ela vai ter um braço educacional dentro da empresa dela. Eu também pensei que ela fosse falar de braço educacional, para formar os profissionais. Não tenho, porque eu não tenho recurso para ter muita gente fora do meu foco do business, né? Então não dá para eu ficar trazendo muita gente floreando demais. Eu tenho que otimizar recursos. O que a gente faz, por exemplo? A gente oferece campo de estágio. Então, universidades, escolas que precisam de campo de estágio para os alunos, a gente abre o espaço lá e fala, só que em contrapartida, eu quero mandar um profissional meu na tua instituição, eu quero que você forneça uma pós-graduação para ele. Tudo bem? Você vai fazendo uma moeda de troca, que não é dinheiro, mas é conhecimento dos dois lados. Exatamente. Mas aí traz o viés da formação, porque ela é uma gestora... negociadora também. Viés educacional, né? Eu recebo a contrapartida dela já tem. Exatamente. Porque a gente fala muito aqui sobre a questão do ensinar, né? Eu e a Karina, a gente trabalha sobre metodologia e eu acho que é uma fala que você traz, que é esse lugar, tipo assim, eu tenho que otimizar recurso, então eu tenho que ter processo, eu tenho que ter método. Inclusive na negociação. Eu abro o meu espaço para você completar o conhecimento técnico, porque às vezes a pessoa vai e aprende, não tem onde eu aplicar, então eu tenho o campo prático para você, e em contrapartida você abre o campo teórico, o acadêmico para o meu time. Então, isso é uma visão estratégica. Então, o que eu faço para você, empreendedora? Olha,
dentro do seu negócio, você consegue se associar a um meio acadêmico, uma escola, uma instituição, para você fazer essa troca, para você fazer uma permuta, fazer uma ponte? Então, fica aí a observação para você. Eu consigo fazer essa troca? E outra coisa que me chamou a atenção na fala dela foi o clips. Porque eu, na minha cozinha, também enfrento essas coisas. Às vezes é um não raspar direito ali a panela, né? Pega todo o ingrediente que você tem à sua disposição, você já comprou. Então, assim, quais são os recursos da sua empresa? São físicos? Cuida desse recurso físico. Detalhe, né? Inclusive, é muito difícil a gente vender um produto físico, né? E a gente vai lá calcular o nosso lucro em cima daquilo que a gente vendeu. Vai atrás de conseguir algo R$1 mais barato, porque esse R$1 que você economizou, ele é líquido, não é? Ele é líquido como lucro para você. Onde você conseguir economizar, onde você conseguir fazer uma substituição inteligente, você já vai estar aumentando o recurso. É tão engraçado como que as coisas se conectam. Hoje de manhã eu estava conversando com meu esposo e ele está falando sobre isso. Que ele contribui para as empresas venderem os produtos. E ele falou assim, uma coisa que eu levo para elas entenderem é o seguinte, a qualidade do meu produto, às vezes o meu produto é mais caro, mas eu vou otimizar no seu tempo, né? Rende mais. Rende mais. Então você começa. Ele até brincou assim: olha, eu fui fazer uma conta para um cliente, eu mostrei, falei, se você contratar o meu, você vai gastar menos água, menos energia. Então, são outras formas que você tem de otimizar recurso. E agregar valor. Sim, e estão, né? E é muito legal isso, né? É muito né? legal. Mari, eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque eu tenho, na minha família, uma tia que é enfermeira no SUS. E eu sei de perto o quanto meio complicado, né? Mas eu sei também que você tem como missão contribuir com a dignidade mesmo no atendimento na saúde pública, né? Quais são os avanços e melhorias que você já conseguiu fazer ou que você almeja fazer nessa área, tanto para o profissional quanto para os pacientes, né? Para o público que está sendo atendido? Olha, primeiro você tem que dar parabéns para ela, que ela é uma guerreira. Tá? Foi a vida inteira também, Registro. sabe? Sempre que ser, Andréia, minha tia Andréia, sempre que ser, desde pequena, sempre até hoje, acho que ela nem imagina ser outra coisa. É uma profissão linda. No SUS eu falo que eu mato um leão por dia, ela com certeza deve matar uma manada por dia. Então, dê parabéns para ela antes de tudo. Tá? Assim, o profissional é essa forma, né, que a gente faz. A gente abre campos e aí a gente pede em contrapartida, em troca, oportunidade de bolsas e de estudo para o profissional se aprimorar. Algumas instituições têm alguns profissionais que gostam de dar palestra e vir fazer o treinamento em loco também. Então, isso também é uma outra forma que a gente também desenvolveu para melhorar e ajudar na formação dos profissionais. Agora, com relação à assistência da população, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito legal, assim, de reafirmar diariamente. Às vezes, a gente não precisa de uma parede impecável, sem nenhum risco. A gente não precisa de um copo de cristal. O que você precisa é acolher o paciente. Você precisa ter uma escuta ativa, você precisa entender, se colocar uma empatia, se colocar no lugar dele, seja ele, seja o acompanhante, seja a família. Então, assim, o que a gente busca lá? É óbvio, a gente quer uma parede pintada, a gente até para trabalhar, né? É importante ter um ambiente limpo, um ambiente aguardado. Isso é importante, não tenha dúvida. Mas é mais do que isso. Hoje a gente está vivendo, atualmente, esses últimos meses, aí a gente está vendo uma reforma muito grande lá dentro. A gente conseguiu, através de trabalhos que eu fiz, conseguir captar alguns recursos para fazer uma expansão. A gente está aumentando quase 30% de área lá dentro da instituição, vai dar uma melhoria. Mas o que eu queria falar é que nós estamos vivendo num lugar super apertado hoje. Então, tá confuso, passa um paciente de roda que esbarra no outro que está parado, tá apertadinho. A gente não deixa de receber elogio. Sabe? Então, não é só a infraestrutura que importa. É o acolhimento, é a forma com que você tem, vou repetir, essa escuta ativa
do problema. Então, o que a gente propõe, o que toda vez que eu tenho que defender, ou toda vez que eu tenho que conseguir uma verba complementar, alguma coisa, eu falo, olha, o que o hospital oferece de melhor é o acolhimento para o paciente. E aí eu vou falar que eu aprendi muito com meu pai com relação a isso. Ele teve toda uma história dedicada ao SUS. Ele nunca teve consultório, nunca trabalhou numa clínica particular em que ele chegasse para o paciente e falasse, olha, o preço da minha consulta é tanto. A vida dele foi pautada no atendimento da população SUS, né? Então, ele teve uma iniciativa, a iniciativa foi dele. A gente tem um barbeiro lá dentro. Então, todo final do dia, que é uma barbeira, na verdade, ela vai e dá uma geral nos pacientes. Então, corta as unhas do pé, corta as unhas da mão, faz a barba, faz o cabelo. Isso dá uma outra cara, um outro resultado. É uma humanização. Então, assim, eu acho que falta isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Eu vi até uma matéria, não sei se vocês chegaram a ver até, de um ex-BBB que é enfermeiro e ele estava mostrando vídeos lá de onde ele mora no Nordeste de enfermeiros sendo agredidos por pessoas. E ele estava denunciando que isso acontece muito, com muita recorrência. Eu vi. Que eu achei... Nossa, surreal, né? Surreal, né? Eu não lembro da minha tia falar de bater, mas sempre de xingar, de brigar. Isso é recorrente em algumas situações, né? Então, esse olhar que vocês trazem é assim... Eu acho que o paciente já chega maltratado, né? Também, essa pessoa chega maltratada. Meu Deus, será que eu vou... Também e aí, quando ela vê que ela está sendo tratada com dignidade, acho que aí... isso foi uma das coisas muito engraçadas. Isso, logo no começo, eu não sabia nada de saúde pública, não sabia nada de medicina, de o que era um parafuso. Parafuso é o parafuso do prego, não é o parafuso que vai colocar no paciente. Eu não sabia nada. Eu fiquei muito no pronto-socorro. A minha grande escola foi ficar no pronto-socorro, abrir ficha, atender o paciente, entender o fluxo. Aprendi demais lá. E o paciente, ele já chega armado, 5 pedras na mão, porque ele já passou em N lugares, já bicaram ele N vezes, ninguém quis nem olhar na cara dele, então ele chega muito nervoso. E o pessoal do pronto-socorro, toda vez chegava, e eles falavam, vou chamar a polícia. Aí ficava todo mundo desesperado. Eu falei, gente, eu vou ensinar uma fala para vocês, se vocês me permitem. Senhor, o senhor está no seu direito. O senhor pode chamar a polícia. Mas, enquanto isso, eu posso tentar te ajudar? A pessoa na hora. Desarma. Porque assim, a gente não... Primeiro que polícia não manda internar. Polícia não manda fazer curativa. A polícia não vai resolver nada, né? Então, quer chamar a polícia, tá no direito, não tem problema nenhum. O senhor tá... Mas deixa eu tentar te ajudar. Aí a pessoa já calma, o ânimo já é outro, e aí você consegue ter um diálogo com a pessoa ou com o familiar. Então, eu vi essa matériazinha. Essa questão da agressividade, ela acontece. Você não faz... Na nossa história, a gente não faz distinção de paciente, então tem dependentes, né? Que às vezes chegam em abstinência, chegam também transtornados, então você tem que ter uma habilidade. Então existe por isso que eu falo que ela é uma guerreira. Existe essa questão da agressividade, sim, para o profissional de saúde, não só o enfermeiro, como o médico, como a pessoa da higienização, a recepcionista, que está lá, o controlador de acesso, né? Todo mundo recebe essa agressividade, isso acontece mesmo. Sim. Mas na hora que você consegue passar que você está lá para escutar, que você está ouvidos abertos para acolher, a coisa melhora. Então, assim, a gente tem esse viés de acolhimento muito forte. E eu acho que faz essa diferença, sem dúvida nenhuma. Isso não requer recurso. Sim. Qualquer pessoa pode fazer, com certeza. Isso requer treinamento, requer filosofia institucional, é uma coisa nossa que a gente tem que pregar no corredor. Valor, cultura, tudo. Eu tenho que dar o exemplo. Então, assim, a forma com que eu trato o outro é a forma que eu quero que você trate o outro para o meu colaborador. E assim que você vai criando essa... Na nossa conversa, a Bianca até falou, Mary, você pode até falar sobre essa experiência. Porque, assim, o meu filho precisou de um tratamento, e a melhor unidade de tratamento foi a rede pública. Lá em Brasília tem o Hospital da Criança, né, de especialidades. E é esse diferencial. E eu brinco que eu falo assim, eu me encanto toda vez que eu vou. Tem N situações de casos muito mais críticos que o meu, mas você fala assim, não é só o ambiente. Mas o ambiente, no caso, que é criança, decorado para receber criança. Um enfermeiro que está, às vezes, com uma veste mais lúdica. É uma brincadeira. Eu falo que a minha luta com o meu menino a área de atendimento dele
é fora da recepção. E a brinquedo até que ele quer usar é que é perto da recepção. E, tipo assim, eu tô no outro extremo. Mãe, mas eu quero ficar aqui. Eu falei, tudo bem, então a gente fica aqui, eu fico vigiando lá. Mas esse lugar das pessoas terem esse cuidado. Ou então vai uma pessoa contar história, vai uma outra vestida de Mulher Maravilha num dia, vai um cantar. Então são coisas que não têm a ver com a expertise oficial do hospital, vamos falar assim, do tratamento, mas que fazem toda a diferença porque é o ser humano que está sendo olhado. Porque, querendo ou não, existe uma dor ali latente no paciente e no acompanhante. Porque ninguém gostaria de estar ali de verdade, né? Então, quando você fala que traz, não, essa humanidade a esse lugar, tudo bem, você pode chamar a polícia, mas deixa eu te ouvir, deixa eu te ajudar. Né? É muito bacana. E o resultado é satisfatório, sabe? Esse leão a cada dia, no final das contas, vale a pena. Quando você vê... Eu vou só fazer um parênteses rapidinho, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente com meu pai, por exemplo. Tinha uma... Como é o nome do seu pai? Dirceu. Dirceu, seu Dirceu, tá bom. Tinha uma paciente que ela estava muito aflita. Uma pessoa de nível bom, bem formada, mas ela estava muito insegura, muito aflita no corredor, chorando, insegura. Se não me engano, era alguma questão, alguma fratura de pé, tornozelo, eu não me lembro o caso exatamente. De repente, e eu no corre-corre do dia a dia, vi que estava, mas ela estava sendo atendida e tal. De repente, passa assim uma meia hora, eu volto no mesmo ambiente, meu pai está sentado ao lado dela com o livro aberto, explicando tudo o que aconteceu com ela, qual era o procedimento que estava recomendado pela literatura, o que ia fazer as consequências. A menina já estava outra pessoa. Ela não tinha entendido nada do que iam fazer com ela e ela estava aflita. Provavelmente, ou assustada, medo, ou né? às vezes tá corrido, o médico não consegue dar aquela atenção, ou o enfermeiro tem mais gente para atender. Enfim, N coisas podem acontecer no dia a dia de um hospital. Mas você vê o resultado dele, assim, e é o exemplo, né? Então eu acho que muito desse acolhimento é o exemplo da atitude dele. Meu pai tem 86 anos. Então eu tô falando disso num atendimento no pronto-socorro. Um senhor de 86 anos chegou, fez, e acalmou e mudou. E ela me mandou uma mensagem, depois, através das redes sociais, falando, você, a Mariana, filha do Dr. Dirceu, eu queria te agradecer, que mudou. Assim, eu fui com outra cabeça para a internação. Fez toda a diferença. Então é esse legado que a gente está trazendo, é esse legado que a gente tenta fortalecer diariamente. Mulher, você é mulher, está na liderança. Dentro do hospital você tem outras líderes ali. Como que é esse percentual? São mais mulheres ou mais homens hoje, na sua gestão? Eu vou contar só um pouquinho como eu comecei, né? Assim, minha mulher, filha entre aspas, do dono, né? Advogada, num hospital de ortopedia, que é um ambiente extremamente masculino, não foi fácil. Assim, não foi fácil. Enfrentei vários obstáculos, enfrento até hoje, por incrível que pareça, mas o resultado do meu trabalho tem falado por si, tem me colocado numa posição agora com menos dúvidas por parte da ala masculina, né? Vamos colocar assim, mais educadamente. A área da assistência, ela tem já um público feminino muito grande, né? Então tem a parte da enfermagem, a maioria é mulher, a parte da cozinha, da nutrição, a maioria é mulher. Então a gente tem um público feminino bem grande. Dos líderes, então, na área do corpo clínico, quando eu entrei, era só homem. Então, só os residentes homens, só tinha homem. Hoje, a gente já tem 3 ou 4 residentes lá. Então, já o público feminino já está entrando no mercado também. As minhas líderes, a maioria são mulheres também. Eu confesso que às vezes até busco um homenzinho para dar uma equilibrada. Os hormônios. Os hormônios. Equidade de gênero inversa. A mulher tem aquela característica de ser polivalente. A complementariedade, né? É o que faz o negócio, né? Na área da saúde. Mas eu tenho mulheres excepcionais lá dentro. Mas você considera que tem uma diferença na liderança? Tem. Feminina e masculina? Tem. Tem uma diferença. Eu acho que as mulheres são muito mais, elas têm um olhar muito mais holístico, né? Então, a tomada de decisão normalmente é mais analisada, tal. Em compensação, os homens muito práticos, muito brutos, às vezes, mas também eu acho que às vezes eles não querem muito ouvir, então eles dão uma ignorada na opinião feminina.
uns pratinhos lá para equilibrar, né? São uns pratinhos importantes lá para equilibrar. Mas a figura feminina, eu acho que hoje é fundamental lá dentro. Se eu tirar as mulheres, não vai sobrar pra trabalhar lá. Não, principalmente porque um dos valores é acolhimento e homens, para desenvolver isso, demora. Mas você sabe que os homens estão melhorando, viu? Olha, estão melhorando. Imagino também, eu vejo. Eu acho que eles estão... Mas ela traz o exemplo do pai dela. Acho que esse exemplo dele sentar do lado ali, abrir e mostrar, não tem exemplo maior de acolhimento como referência. Para os homens, né? Porque para nós é natural. E as mulheres têm filho, então você está acostumada. Tá chorando, peraí, deixa eu te ouvir. Passar aquela história, mamãe dá um beijinho que sara. A gente, querendo ou não, leva, em outros níveis, óbvio, a gente leva isso para os nossos negócios, né? Maravilha. Mari, falando do futuro, quais os próximos sonhos que você pensa em implementar lá no hospital? Olha, primeiro eu quero terminar essa reforma, essa obra. Pelo amor, né? Imediato quer terminar essa obra, porque tá difícil. Assim, de futuro, eu queria... eu tive a oportunidade de fazer algumas diferenças no Sistema Único de Saúde como um todo. Eu trouxe algumas melhorias, algumas propostas que eu fiz através de políticas públicas para a secretaria, então a gente conseguiu alguns avanços, que acho que vai ficar muito longo se eu entrar em detalhes. Isso são conquistas minhas, assim, sabe, que eu guardo lá, ó, essa eu mandei bem pra caramba, sabe? O que eu queria deixar de legado? Eu acho que o Hospital do Pari como um exemplo de acolhimento, tá? Eu acho que essa visão que é possível você, uma instituição 100% SUS, fazer um trabalho com qualidade, um trabalho bem feito. A falta de recurso não pode ser uma desculpa para você não acolher e não fazer bem feito. Né? Então, se você se propõe a fazer, eu acho que você tem que fazer. Então, eu acho deixar essa marca, para mim, é o mais importante. Se a gente conseguir crescer mais ainda, ampliar, aí depende muito de outras conversas com a Secretaria de Saúde, depende de outras coisas. É óbvio que a gente tem intenção. Recentemente levei algumas propostas para a gente ampliar para a Secretaria, para a gente discutir, mas tudo é lento, são processos lentos, né? Então, assim, eu acho que essa marca de acolhimento, para mim, para o futuro, e pensando no colaborador também, para o futuro, para ele falar, eu fiz parte dessa história também, sabe? Se orgulhar e ter orgulho. Então, acho que para o futuro essa identidade boa, esse exemplo de fazer bem feito é o que eu gostaria que ficasse marcado. Assim. Perfeito. Não está escrito em lugar nenhum, mas eu vou perguntar para você, como profissional e gestora do SUS, até para essa falar assim, eu fiz algumas conquistas, consegui fazer algumas coisas. A Mari está disponível para replicar isso? Se alguém fosse, olha, já que você está fazendo essa boa gestão, eu tenho uma unidade aqui, pública ou não, você está disposta a vir aqui, de repente, falar para os meus funcionários, falar para a minha alta gestão, das melhorias que você fez, da sua visão de um atendimento público humano e de qualidade mesmo com pouco recurso? Eu posso contar com a colaboração da Mari com numa palestra, num treinamento, algo assim? Desde a advocacia, eu aprendi que você tem que trazer o time junto. Né? Eu fui convidada para um projeto no Espírito Santo, no qual cada um tinha uma fase do processo para fazer. E aí eu fiz um pouquinho aqui, depois fiquei um pouquinho aqui, aí eu fiquei um pouquinho aqui, eu fiquei um pouquinho aqui. Eu falei, gente, ali não sabe o que está fazendo aqui. Então, se ali, em vez de usar caneta amarela, usar vermelha, vai facilitar o trabalho de quem está aqui. Então, eu vi o processo, trouxe todo mundo, melhorei e coloquei todo mundo na mesa. Falei, gente, o processo é esse. Você entende que se você fizer um pouquinho diferente vai ajudar? Então, eu sempre fui muito generosa, eu nunca retive muita informação. Tudo isso para falar isso. Então, óbvio, a hora que eu tiver a oportunidade, quem quiser me ouvir, né, porque dentro da área da saúde, quem não é médica, às vezes, ainda mais advogada, se fosse enfermeira, se entende, exatamente. Mas eu estou à disposição para compartilhar, eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que ser generoso no que dá certo, né, para que o outro faça. Não existe uma competição, a gente quer fazer junto. O beneficiário não somos nós, é a população. Então, por que aguardar, né? Então, eu estou super à disposição para quem quiser ouvir e falar. Eu falo, hein? Eu falo. Todo advogado fala. Não tem um que seja
calmo, né? Então, Mari, para a gente terminar aqui, você tem algum livro que você leu que marcou a tua trajetória e que você... Pode ser, não precisa ser necessariamente sobre gestão, não. Pode ser um livro. Na verdade, eu li recentemente aquele... se o seu hospital... Se a Disney administrasse o seu hospital. Nossa. Tem esse livro em várias áreas, né? E aí eu li esse, até porque eu tenho uma filha pequena, acabei de ir pra Disney também, então a coisa... Deixa eu encantar, né? E assim, esse livro é um livro que vale a leitura. Ela mostra a questão da importância da comunicação integrada entre todos os aspectos da assistência que você presta, como o padrão Disney de prestar assistência, né, e segurança. Eu tive um episódiozinho rápido com a Isa, só para não tomar muito tempo, ela se machucou, ela caiu lá correndo, lá no parque, ralou o joelho, aí de vira e mexe caía a casquinha, gotinha de sangue. Nossa, várias vezes. Senhora, nós temos uma unidade de saúde ali na porta, é tudo gratuito, porque a Disney se preocupa com você. Mas foram vários com o mesmo discurso. Então, muito alinhado, isso te dá segurança, isso te acolhe. Eu acho que a gente talvez não consiga chegar nesse padrão Disney, porque é uma referência, né? Mas esse livro foi um livro bem interessante que eu li, achei bem legal. Reafirmou a minha necessidade de estar investindo nessa questão de comunicação interna, de alinhamento de processos e de cuidado na cadeia toda da assistência, né? Maravilha. E um bate-bola aqui. Um erro que virou um aprendizado, assim, você passou e merece ser compartilhado. Um erro? Na carreira ou na gestão? Eu acho que, assim, as inseguranças que a gente tem internas, né, às vezes nos inibe de tomar algumas decisões, né? Então, assim, se eu tiver que falar, eu acho que o meu erro foi, às vezes, ter deixado de tomar uma decisão. Porque eu acho que você errar faz parte do aprendizado. Hoje eu estou aqui porque eu errei tantas vezes, né? Então, se eu tivesse que falar um erro mesmo, devia ter errado mais. Devia ter tomado mais ações em momentos que eu me calei. Em momentos que eu fiquei quieta, eu fiquei passiva por algum tipo de insegurança ou algum tipo de incerteza, entendeu? Nossa, perfeito. Se for forte. E uma mulher que te inspira? Sem sombra de dúvida, minha mãe, né? Como é o nome da sua mãe? Terezinha. Dona Terezinha? Minha mãe é uma lady, uma mulher delicada, tudo que eu não sou, fina, generosa, realmente o ponto de união da família, sabe? A minha mãe, eu acho uma guerreira. Ai, que demais. Agora, para você deixar para a audiência, se você falar uma dica, uma frase, um incentivo para a mulher que quer ser gestora ou que quer fazer uma transição de carreira, o que você falaria para elas? Olha, você sabe que eu nunca tinha pensado nessa coisa da mulher estar numa posição muito hipossuficiente, né? Me trouxeram esse tema recentemente e eu comecei a falar, puxa, eu enfrentei tudo isso por causa disso mesmo, eu não tinha pensado, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de inventar desculpas, né? Dá para casar, equilibrar um prato aqui. Dá para ter filha, equilibrar um prato aqui. Dá para ter uns pais mais velhos para a gente dar um apoio emocional. Dá para trabalhar, dá para praticar o esporte. Dá para fazer, É difícil, não é fácil. Tem dias que a gente está esgotado, tem dias que você acha que não vai dar. Mas dá, pode acreditar, dá. Muito bom, muito bom. Ô Mari, me fala, você tem rede social? É na rede social do hospital que as pessoas que se encantarem querem mandar uma mensagem para você? Onde que as pessoas podem te encontrar? Acho que no LinkedIn. Pode ser LinkedIn? Mariana Andrade. Acho que deve ser, tá? Essa é uma falha minha. A gente vai ter aqui embaixo o nome correto. A gente coloca. Eu acho que o LinkedIn é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo, conhecer um pouquinho do que eu estou desenvolvendo, da instituição também. Muito bom. O hospital tem rede social? Tem. Qual é a rede do hospital, então? Tem, eu não sei aqueles númerozinhos... Hospital do Pari, não deve ser assim. Deve ser H-Pari ou Associação do Pari. Coloca na edição lá para você eu passo toda a cola para vocês, aí vocês não ajudam nisso. Muito bom. Mariana, queria te agradecer.
eu queria dizer que se o seu pai não fez de caso pensado, ele foi extremamente assertivo. Eu tenho muito orgulho do que eu conheci aqui da sua trajetória. Eu tenho muita facilidade em me emocionar e fazer os outros se emocionarem. Então, seu Dirceu, se o senhor fez sem querer, o senhor fez de forma assertiva e deixou o legado na presença da sua filha, na presença da Mariana, e eu fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. É falar do meu pai, eu acabo me emocionando. Eu sei, eu também. Mas muito obrigada por ter Eu vindo. que agradeço. Como vocês sabem, é a minha primeira experiência, né, em podcast. Então, para mim foi uma delícia. Vocês me acolheram super. Obrigada de coração. Imagina. É muito legal poder falar, viver um pouquinho de novo a nossa história e poder falar para as mulheres que a gente é foda. Não sei se Pode. A gente é foda. A gente é foda. isso aí. A gente é foda, dá para fazer muita coisa legal. E o mais importante que eu acho é a gente tem que se unir, né? A gente, antes de começar, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, as mulheres têm que se apoiar mais, confiar uma mais nas outras. Se a gente se ajudar, a gente muda o mundo. Muito bom. E é com esse recadinho final, se a gente se ajudar, a gente muda o mundo, que a gente termina por aqui e a gente se encontra quando? No próximo episódio.